Olá a todos, nós somos o Grupo 5, também conhecido por Katniss. Somos um grupo composto por 6 alunas do 1ME1, da ETEC de Mongaguá Adolfo Berezin, Agatha Cavalcante, Alexia Roberto Góes, Eduarda Nogueira, Giovana Nunes, Giovana Fernandes e Tainá Francisco Machado. Sejam todos bem-vindos à nossa retrospectiva de 2021 em EACEE. No primeiro bimestre, quando nos conhecemos, tivemos que compartilhar nossas forças e fraquezas para conversarmos sobre como poderíamos nos organizar como um grupo, já que algumas tinham vantagens em assuntos que outras não tinham e vice-versa, e todas poderiam se juntar para melhorar essas fraquezas. Depois disso, fizemos um organograma, que é basicamente decidir o que cada uma faria. Por exemplo, a Giovana fala mais, então ela tem um desempenho melhor em apresentações. Logo, ela é quem costuma falar mais, junto com a Agatha. Após decidirmos, nos organizamos, fizemos uma votação onde decidimos a líder e o papel principal de cada integrante. Foi aí que a professora Tatiana nos apresentou o projeto do Barquinho de Papel, que nos introduziu para o ano letivo de Estudos Avançados em Ciências Exatas e Engenharias. Começamos pelo Word, aprendendo a utilizar a ferramenta, junto com a norma ABNT, para um trabalho mais profissional. No segundo bimestre, a professora deixou que a gente decidisse qual seria o animal de origami que faríamos. Isso causou grande confusão no grupo naquela época, mas por fim cederam ao desejo de Agatha para produzirem um origami de pavão. Na produção desse projeto, aprendemos sobre a justificativa. Ela é essencial para convencer uma pessoa de que seu produto é viável. Por que escolhemos o pavão? O que ele significa? O pavão, entre muitas religiões, é o símbolo de divindade, renovação e longevidade, além da grande beleza do animal. E é isso que procuramos, algo que nos traga uma satisfação visual e um simbolismo positivo como decoração. A estética e a funcionalidade do origami, além de seu simbolismo, foi o que nos fez ter essa escolha. O plágio também foi um assunto muito frequente nesse trabalho e nos futuros também. Além de ser imoral roubar o trabalho de alguém e afirmar que é seu, isso também é crime. Fomos incentivadas a seguir o caminho da individualidade por conta disso. Em questão matemática, aprendemos sobre a escala, coisa que não trabalhamos no trabalho do primeiro bimestre. Com a escala, o tutorial era muito mais limpo e compreensível, com medidas proporcionais ao tamanho real. Também aprendemos sobre o protocolo, que é basicamente as normas que criamos antes mesmo de planejar algo. Sim, até nisso há matemática, desde a ordem das normas até os diferentes tipos de normas. Na apresentação do segundo bimestre, comparamos com o primeiro e nos surpreendemos com o resultado. Para falar a verdade, nem mesmo nos lembrávamos do arquivo do Word, onde tudo começou. No terceiro bimestre, a classe e a professora estávamos conversando sobre problemas que considerávamos importantes e decidimos qual seria o tema do próximo bimestre, o bullying. Com o bullying, além de pesquisar sobre o que é, como acontece e por que acontece, também fizemos um formulário, onde neste formulário, que fora respondido por alunos de nossa sala, perguntávamos sobre questões pessoais sobre o bullying. Uma em específico que teve todo o seu destaque foi: o bullying é algo necessário para a sociedade? Depois disso, nos foi apresentada a Agenda 2030, que é um plano de muitas tarefas para alcançar a paz mundial na teoria. Algo que aprendemos além disso é que, indiretamente, todo objetivo tem um planejamento, mesmo que nós não percebemos. Conhecemos a ferramenta do Jamboard para organizar todo o assunto na nossa Agenda 2030, e também descobrimos que a ferramenta era muito boa para organizar pensamentos, como um brainstorm, como um mapa mental. Criamos também um Instagram para ajudar pessoas que sofrem ou sofreram bullying, além de ouvir relatos para melhores pesquisas. Na apresentação final do terceiro bimestre, tínhamos como plano fazer um curta-metragem sobre o bullying, mas na falta de recursos e de tempo para juntarmos e filmarmos, decidimos substituir nossa arte por uma outra, criando assim uma música, onde a aluna Agatha e Giovana criaram uma música chamada Brecht, que critica o peso da sociedade em meninas jovens para que elas sejam atraentes. Caso contrário, elas seriam excluídas socialmente, algo extremamente relacionado ao bullying.
Ficamos satisfeitas por fazermos a professora se emocionar e esperamos que isso aconteça mais vezes. No quarto bimestre, a professora, ainda comentando sobre a Agenda 2030, falamos sobre a paz e o que levaria a ela. Porém, o bullying fez exatamente o contrário. O bullying é o isolamento de um grupo para com uma minoria por conta de uma crença. Esse mesmo significado serviu para uma das maiores, se não a maior tragédia da humanidade. Começamos a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Também nesse bimestre, aprendemos sobre estatísticas e probabilidade. Claro, já havíamos usado inúmeras vezes, principalmente no formulário sobre bullying, mas dessa vez nos aprofundamos no assunto. Além disso, a comunicação não agressiva também foi algo citado nas aulas. É aquele tipo de coisa que você sempre usa, só não estudou o suficiente para ter o controle dela. Então acreditamos que tenha sido algo importante para nós. Interligando a Segunda Guerra Mundial com o bullying, encontramos sim uma semelhança. Porém, sempre vinha na cabeça: por quê? Por que estamos fazendo aquilo? Qual o sentido de juntar todos esses temas? Voltamos ao início. Fevereiro de 2021, ETEC Adolfo Berezin. Conhecemos a professora Tatiana Gakia. Formamos nosso grupo em 5 integrantes, aleatoriamente, um grupo de membros que não se conheciam. Não havia intimidade, colaboração, abertura. De um ponto de vista psicológico, compartilhar nossas forças e nossas fraquezas era algo difícil. Não é sempre que você precisa pensar em qualidades suas e em defeitos seus, ainda mais quando precisamos nos abrir para desconhecidos, para conseguirmos pensar em algo que beneficie um grupo e nossas condições quanto a isso. Quando conseguimos, logo decidimos quem seria a líder e qual seria o papel de cada integrante no grupo. No segundo bimestre, melhoramos nossa comunicação e timidez, ficando cada vez mais próximas e colaborativas umas com as outras. Aprendemos sobre a inteligência socioemocional, o que nos ajudou muito, principalmente em situações de pressão e abruptas, onde poderíamos analisar e tomar decisões com calma. Esse assunto em específico foi de extrema importância para a Agatha como líder, para a melhor gerência do grupo. Estudamos sobre a matemática, sem perceber, e ainda notamos sua importância depois. Escala, protocolo, normas, ordem. Aprendemos a ensinar, a criar um tutorial. O quão importante é ser um tutor, assim como é importante ser um aprendiz. No terceiro bimestre, foi implantada a questão do bullying. Falando deste problema social, nos unimos ainda mais, pois foi algo que abria feridas de algumas integrantes. Além disso, a música que trabalhamos foi um grande marco em nosso ano letivo, principalmente por ser algo totalmente original. Acreditamos que foi nosso maior produto, nossa marca, aquilo que irão se lembrar. No quarto bimestre, com a comunicação não agressiva mais aprofundada, podemos perceber o quão frequente tal linguagem era em nosso grupo, e como a falta dela causava interpretações diferentes entre as integrantes. Além de, ao estudar estatística e probabilidade, refletimos sobre nós mesmas. O que mudaria caso pudéssemos prever o futuro? Será que melhoraríamos como pessoas? Ou pioraríamos? Será que ainda estaríamos juntas? Além de evoluir em nossos projetos de ACE, utilizamos dos conhecimentos que adquirimos em outras disciplinas, como o uso de ferramentas novas em nossas apresentações, nossa criatividade, na perda parcial da timidez em apresentações ao vivo, além de nos ajudar, mesmo que indiretamente, em nossa vida pessoal. A individualidade, a originalidade, a singularidade. Com isso, criamos até mesmo uma música. Se tivéssemos recursos no momento, poderíamos ter criado um curta-metragem. Os feedbacks da professora foram tão importantes, a ajuda, os conhecimentos compartilhados, que em todos os nossos trabalhos, nunca mais usamos uma ideia ou uma criação que não era original nossa. Acredito que evoluímos como alunos, como equipe, como profissionais e, acima de tudo, como pessoas. Eu acredito que o que mais me marcou nesse ano de projeto foi a inteligência socioemocional e a comunicação não agressiva. Como líder do grupo, a maior responsabilidade que eu tenho é o bem-estar, tanto das integrantes quanto do grupo em um todo e sua estrutura. Dado a isso, a organização, as exigências, as ordens são essenciais para esse cargo. Sendo assim, a inteligência socioemocional foi essencial para analisar cada integrante como uma parte e cada parte como um todo. Já a comunicação não agressiva foi importante
tanto para mim quanto para as integrantes. Na falta de um bom uso de palavras, muitas vezes uma se confundia e outra se ofendia. Com o passar do tempo, melhoramos nossa comunicação, antes mesmo de estudar mais a fundo esse tipo de fala não violenta. Esse tipo de coisa é aquela que você sempre usou, mas nunca viu de outra perspectiva, e acho que essa é a importância do projeto. Bom, de início, todos os meus pensamentos eram virados para os temas. Por que estamos fazendo isso? O que isso acrescenta na minha vida? Por que estamos interligando coisas sem sentido? Mas, ao produzir essa retrospectiva, eu parei para pensar melhor sobre isso. A Agatha sempre viu um lado que eu não via nos trabalhos. Para mim, o que me irritava era que nada fazia sentido. Por isso, fui coletando todas as matérias que foram passadas por debaixo dos temas principais, entre aspas. Foi aí que eu percebi, não era tudo em vão. Olhando as coisas de outro ponto de vista, notei o quão essencial a matemática e os conhecimentos que estavam levemente escondidos eram importantes para mim mesma, como pessoa e como integrante. Eu sou uma pessoa animada, não muito calma, mas também não me irrito fácil. Quando fazíamos algum trabalho de CEE, assim como na maioria dos integrantes, eu questionava a razão de tudo isso. Foi então que aprendemos mais sobre a comunicação não agressiva. E ser falante é uma das minhas forças. Eu amo conversar, me apresentar, então saber quando e como falar em certas ocasiões foi muito importante para mim. E acredito que até para o grupo, como dito antes, a comunicação é algo essencial para uma equipe. E acho que nos damos muito bem nesse quesito. Eu sempre fui mais fechada. Eu não era muito de interagir, principalmente nas aulas online. Sinto que a minha comunicação com os integrantes e com outras pessoas melhorou de forma crescente, com as apresentações dos trabalhos cada vez mais profissionais e de melhor qualidade. Com a disciplina de EACEE, o que eu sinto que mais me influenciou foi a comunicação não agressiva e o plágio. Claro, nós já praticávamos a comunicação não agressiva, mas não estudamos ela a fundo até esse final de bimestre. Já o plágio foi também muito importante, principalmente quando fomos criar uma música. Muitas vezes, quando artistas escrevem e pensam na melodia de uma música, eles estão com outra coisa em sua cabeça, o que pode resultar em músicas ampliadas ou inspiradas em outras. É extremamente difícil criar algo original, especialmente na arte. Acho que o estudo do plágio me ajudou muito nisso. Bom, digamos que eu sou um pouco tímida, eu tenho um certo receio de palco e ter várias pessoas me assistindo me causa um certo nervosismo. Mas conforme o passar do tempo, isso foi diminuindo. Apresentando esse trabalho é um bom desafio para esse meu obstáculo. Nas aulas de EACE, a professora Tatiana sempre foi muito extrovertida e tentando fazer com que as pessoas mais tímidas falassem mais, como uma forma de incentivo. Então isso foi o que mais me marcou. Além disso, em questões de matérias, eu achei muito importante a inteligência socioemocional, a questão do plágio e principalmente o planejamento. Sem planejamento não há projeto, e sem projeto não há uma conclusão do trabalho. Por isso, penso que é essencial para nosso aprendizado durante o ano. Bom, esperamos que todos tenham gostado dessa nossa nova apresentação e, em conclusão geral, o Grupo 5 é muito grato à professora Tatiana Gakia. Até mesmo essa apresentação não seria feita se não fosse pelo feedback dela.